Olá, meninas! Hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês sobre como se formam as feridas emocionais e quais são elas. Esse conteúdo é de extrema importância porque no processo terapêutico a gente entra num processo de investigação, né? Investigar, identificar e resignificar, né? A ferida existente, né? E quem, na verdade, vai identificar a ferida é a própria cliente dentro do contexto do que ela viveu, do que ela passou, dentro da sua própria história. Eu, como terapeuta, eu só instruo, né? Eu só direciono você para que você venha dar nome, seja qual for a ferida que vem te causando dor há tantos anos. Então eu já vou começar aqui te explicando, né? Como causa as feridas emocionais. As feridas emocionais, elas são causadas por traumas. Elas não surgem pela experiência em si, mas sim pela interpretação dada àquela experiência. Aqui entra os tipos de interpretações do coletivo, né? Do todo, diante das experiências conflitantes. Estas possíveis interpretações foram resumidas em rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Elas são, no total, 5. Diante de toda a experiência que você passa conflitante, existe uma emoção. E a partir daí, né, um significado que modela uma ou duas feridas emocionais. Aqui, a natureza individual de cada ser buscará se adaptar ao meio após a ruptura. Adaptação inclui corpo, comportamento, percepção, sentimento, um conjunto de características que passam a surgir apenas para proteger você. Então, as feridas emocionais, elas são causadas por traumas. Como assim por traumas, Elisângela? Porque o que acontece? E por que é conforme a percepção que você tem sobre o que você passou? Por exemplo, nós possamos, eu e você, né? Sofrer um acidente de carro no mesmo instante, juntas. Mas o que acontece? Você vai ter uma percepção do que aconteceu e eu vou ter outra percepção. Por exemplo, para mim vai causar um trauma e de repente para você não vai fazer nada. Então, vice-versa, né? Tanto faz, né? Depende como é que é a percepção que você tem mediante aquilo, né, que você passou. Aí vem o padrão de sobrevivência, né? Que você, que eu, que foi necessário por um período de tempo, até que chegará um momento que não precisará. A própria natureza vai nos convidar para olhar para este padrão que hoje, né, é disfuncional. Lá na primeira infância, na fase ultrainterina, na adolescência, na tua juventude, foi necessário talvez, né, para que essa adaptação, quando você passou por uma situação de conflito, todo o teu sistema foi trabalhar a favor da tua proteção. Então, todos os padrões de sobrevivência, eles vão sendo levados para toda uma vida. Mas vai chegar um momento
a necessidade de trocar as vestimentas, porque elas não te servirão mais. E é aqui onde surge uma dor, né, na sua vida, como se fosse a ponta do iceberg, um gatilho que vai acionar este caminho neural disfuncional existente, que é a ferida emocional que vai representar uma doença, a dor. É um convite, é uma mensagem, é um mensageiro dizendo que tem alguma coisa que está fora do lugar, que precisa organizar e ser visto. Então, quando você está adulto lá, vai acontecer alguma coisa que você vai ver a necessidade de estar vendo por que tu tem aquele comportamento disfuncional. Só que na maioria das vezes não temos consciência do quanto é importante investigar a dor, do quanto é importante através de um passo a passo, investigar, identificar e depois resignificar. É necessário para a autocura emocional. Aqui eu trouxe para você um exemplo bem claro de como é que se forma uma ferida emocional. Aqui eu fiz um desenho, espero que vocês consigam visualizar. Deixa eu até puxar mais a câmera. Eu fiz um desenho aqui, ó, cérebro. Eu escrevi cérebro, ó. Vou trazer mais perto para que vocês consigam visualizar. Eu fiz um desenho do cérebro e aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. Vamos supor que uma criança, quando ela era pequena, uns 4 anos, lá na sua escola, né, aconteceu um fato com ela, né, que o pai e a mãe esqueceram dela na escola. Por algum motivo, por alguma razão, eles acabaram esquecendo ela na escola. E o que aconteceu? Causou um caminho neural privilegiado aqui. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Ó, formou um caminho neural privilegiado, aonde ela pode ter se sentido abandonada, aonde ela pode ter se sentido injustiçada, ela pode ter se sentido humilhada. Então, há várias possibilidades da percepção que aquela criança de 4 anos teve quando aconteceu esse fato com ela, dos pais, por algum motivo, ter esquecido ela. Mas vamos supor que se passaram anos, né? E essa criança, ela tá com 6, 7 anos, né? Vamos dar um exemplo. Aconteceu do pai e a mãe irem numa loja, né? Irem numa loja e lá eles estarem comprando, né? E aquela criança tá por ali, de repente o pai vai para cá, a mãe vai para lá, e essa criança se perde do pai ou da mãe. O que vai acontecer? Quando ela se perder do pai e da mãe, ela vai entrar de novo, né, naquele mesmo sentimento, ela vai associar, quer dizer, não foi a mesma coisa, mas foi algo parecido. Então, esse caminho privilegiado, que causou um trauma nela aqui, ó, ele vai ficando reforçado, né, porque do mesmo jeito que aconteceu com os 4 anos, aconteceu com os 7 anos. Ela estava lá com os pais, de repente se perdeu dos pais. E ela vai se sentir abandonada. Depende da pessoa, depende da percepção do que aconteceu. Ela vai se sentir novamente abandonada. Então vai reforçar esse caminho neural, né? Ela vai associar que já aconteceu algo semelhante com ela. O cérebro, ele vai buscar essa informação e vai jogar, né, na mente dela. Então é aí que acontece, eu fiz em imagem para que vocês entendessem,
é aí que acontece os traumas com nós. É dessa forma que causa os traumas. E isso depende muito de pessoas para pessoas. Cada um tem uma percepção, né, sobre o que aconteceu. Cada um vai ter uma percepção, né? O que para ti causou um trauma, não necessariamente para o outro vai ser um trauma. Ou que para você não fez efeito nenhum aquele acontecimento, o outro, meu Deus do céu, né? Aquilo foi uma tragédia. E o que é isso aí? É como você percebeu, né? Então, assim, ó, o trauma, ele não surge pela experiência em si, mas sim pela interpretação dada naquela experiência. Aqui entra os tipos de interpretações do coletivo. Então, assim, ó, não tem como num processo terapêutico eu dizer para cliente assim, a possibilidade de você ter a ferida da rejeição, a possibilidade de você ter a ferida do abandono, a possibilidade, não. A protagonista da sua própria história é a cliente. Ela, através do que ela vai falando, através do passo a passo do processo, nós vamos identificando o que causou essa ferida. Porque o que acontece quando a gente cai e a gente causa uma ferida, uma lesão na pele da gente? Nós não temos que limpar aquela ferida, né? Nós não temos que ir ali e passar uma água e passar uma oxigênio, né? Uma oxigenada. Nós vamos ter que limpar aquele ferimento ali até ele ficar limpo, né? E assim as feridas emocionais. Até você não virar consciente que aquilo que tu passou foi um trauma, que hoje não precisa você ficar mais naquele lugar, aquilo vai te causar dor. Mas no momento que tu identifica, que tu passa pelo processo, assim como eu passei, o que acontece? Eu tenho consciência daquilo, eu começo a perceber que as minhas atitudes, com o meu modo de agir, né, era devido aquele trauma que eu passei. Mas hoje eu não preciso mais ficar naquele lugar, porque hoje eu cresci e hoje eu tenho recursos para sair daquele lugar. Então o meu comportamento, a partir dali, ele vai mudar. Por isso, meninas, que num processo terapêutico, é você que é protagonista da tua própria história. Porque através de um passo a passo, né, de 10 sessões, cada sessão a gente vai limpando algo, como se fosse limpando mesmo aquela ferida. Por isso que é dado o nome para as feridas emocionais, é dado rejeição, é dado traição, abandono, injustiça e humilhação. Só que há 5 nomes para simplificar, para te poder identificar qual que foi o que tu sentiu no momento que tu passou por um trauma. Ah, eu me senti humilhada, né? Mas na percepção da terapeuta, você se sentiu você foi injustiçada. Só que não é eu que dou nome. É você que vai dar o nome dentro do teu próprio processo. Você vai identificar. E o que nós vamos fazer? Como o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o real do imaginário, então nós vamos usar essa técnica maravilhosa que Deus nos deixou para ir lá na tua mente, né? E você criar um novo caminho neural saudável, né? Porque se quando você está assistindo um filme, você de fato sente a emoção, você de fato chora, você de fato sofre, né? É porque de fato você está acreditando que naquele momento aquilo é real, mas não é real, é só imaginação, é só a visualização. O nosso cérebro, ele lê por imagem, ele não lê por escrita. Por isso que quando a gente assiste um filme que nos emociona, a gente chora, né? Porque aquilo não é real, mas para o nosso cérebro naquele momento é. Por que o processo, no caso de investigar, né? Investigar, identificar e resignificar dá certo. O que é resignificar? É você dar uma nova história, você contar uma nova história saudável para o teu cérebro sobre aquela experiência de conflito que você tinha, né?
E quando você faz isso aí, o cérebro de fato acredita. Então é muito importante você analisar o que você está pensando, o que você está nutrindo em tua mente, né? As possibilidades que você vê tem a ver com as feridas emocionais que você tem, muitas vezes não tem nem consciência do que são feridas emocionais. Por isso que no processo terapêutico é um passo a passo, é tirando uma casquinha de cebola por vez, até que você consiga entender e até que você tenha clareza como funciona e o porquê que de fato dá certo o processo terapêutico. Deu para mim e com certeza dará certo para você. Peço que, se você gostou, peço que você curta, que você comente e peço que você passe para outras pessoas, né? Poste nas suas redes sociais, que tudo isso vai ajudar as outras pessoas a ouvirem sobre isso, como as feridas emocionais elas se formam, né? Que elas são por traumas, trauminhas, vários acontecimentos, que a nossa mente associa, que a nossa mente busca algo que já aconteceu. Você tem que entender que o nosso cérebro é um sistema informacional. E esse sistema informacional, ele armazena informações. E cada vez que ele passa por algo, tanto bom como ruim, ele vai lá e busca uma informação que já está existente. É como se tivesse de fato uma caixinha preta ali, o qual ele vai lá e busca algo que já aconteceu. E às vezes não é a mesma coisa, é só semelhança. Ele associa. Então, quando você tiver clareza sobre isso, vai mudar a tua percepção. Você vai entender o porquê que você age assim, o porquê que você age assado, o porquê que muitas vezes você se sente uma pessoa injustiçada, abandonada, traída, né, humilhada. Você vai ter essa clareza de entendimento, então vai ser um despertar para você. Então, quero te dizer que você tenha uma boa tarde e que Deus abençoe a sua tarde em nome de Jesus.